Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Eu sei que vocês estão vendo como da consciência próspera, mas estamos gravando para o E Tá Tudo Certo. Meu nome é Cibele Santos e hoje comigo, Samuel Souza de Paula. Valeu, obrigado, agradeço, Cibele, pelo convite. E qual vai ser o tema de hoje? Vai ser xamanismo e bioxamanismo, porque o Samuel já viajou, eu não sei se vocês sabem, mas ele já viajou para várias tribos aí ao longo do mundo. E aí, eu vou começar com uma pergunta bem basiquinha. O que é xamã? Porque parece que os povos originários brasileiros não chamam de xamã, né? Eles chamam de chefe da tribo, de curador, de... qual que é o outro nome? Pajé. E de onde que vem isso? A palavra xamã vem do Tung siberiano, então da Sibéria, e veio dessas conexões altaicas, e que significa aquele que enxerga no escuro, aquele que não perdeu a conexão, aquele que realiza voos xamânicos, é aquele que está em sintonia com o mundo invisível. E aí é um atributo como se fosse um pajé, não, aqui na tribo do brasileiro, é uma palavra notadamente dessa etnia do Tunduski, que a Tunduski é a língua que eles falam até os dias de hoje. E por que ela ficou famosa? Ela ficou famosa porque no século XVI, ela passou a ser propagada nos meios de comunicação de estudos de história, da cultura dos povos, como sendo um dos atributos daquele ser humano. Que o xamã é aquele que não perdeu a conexão, no sentido de que ele está conectado com a natureza, tanto a natureza física quanto a natureza espiritual. Ele realiza voos xamânicos porque ele fica num estado diferenciado de consciência. E também tem um negócio chamado experiências fora do corpo. Aquele que enxerga no escuro é porque é aquele que vê para além das formas, aquele que está enxergando pela clarividência, aquele que está enxergando para além da matéria. E também tem essa conexão de que ele caminha entre mundos. Ele tem uma atitude multidimensional. Ele, então, tem a consciência desse agora, desse momento aqui, dos compromissos que é ser o mundo do boleto, o mundo das contas para pagar, o mundo que eu vou fazer, está chegando mais um dia de pagamento. O que eu vou fazer para ter a melhor subsistência e sobrevivência aqui nessa realidade comum? E o que eu faço também na realidade incomum, que é nessa realidade espiritual. Lá onde não tem boleto, mas de qualquer forma a gente tem talvez até por vivermos aqui, temos uma condição interessante lá de custo-benefício, né? Porque aqui tem boleto. Lá também parece que nós mantemos as mesmas reflexões desse mundo aqui. Sim. Lá. Porque a gente mantém a mesma ideia lá. Eu estava falando, por que eu posso fazer para melhorar vibracionalmente, energeticamente? E aí tem uma energia como parecida com a energia do dinheiro. Aqui nós falamos como boleto ou quando pagar essas conexões. Lá o que eu posso fazer para melhorar meu padrão de energia? O que eu posso fazer? Manter a vibração. Manter a vibração, né? É como se... Por isso que no livro do Chico Xavier com o André Luiz fala de bônus hora. Ah, sim, de trabalho, né? Por conta dessa conexão que a gente tem com o plano físico aqui, muito próxima, porque a cidade nosso lar é muito, muito próxima da conexão com a Terra. Então, atribui-se essas conexões. Mas, de verdade, até mesmo esse resquício de viver vidas e vidas e vidas por meio de um contato, de uma subsistência, de um material que a gente chama de dinheiro, cédula ou moeda para uma troca, quando a gente passa para o mundo espiritual, tem uma outra moeda, ou vê como outra moeda. É óbvio que algumas pessoas vão dizer que essa outra moeda é energia, essa outra moeda é amor, essa outra moeda é estados de consciência que desperta naquela outra pessoa. É tanto que no shintoísmo, que não deixa de ser um xamanismo japonês, você queima no plano espiritual o que você quer que materializa no plano material, o que você quer que materialize no plano espiritual, por conta de uma troca de energia. Aqui queima, e o pior é que eu já tive uma visão dessa fora do corpo. Eu vi uma pessoa no Japão queimando alguns objetos e os objetos materializando do outro lado. No mundo espiritual para quem ele colocou intenção, que eram os parentes. Desencarnados, ele queria algo, tipo, eu quero mandar um presente para o meu avô, eu queimo aqui o que eu quero para materializar lá. E eu vi isso acontecer fora do corpo, tive a oportunidade de ver isso. Eu não entendi o que ele falava em japonês. É uma coisa estranha, porque eu entendo, mesmo de outros países, de outros lugares, quando eu estou fora do corpo, eu entendo. Claro. Mas nesse dia específico, eu não entendi o que eles estavam falando.
A gente não tinha permissão para se meter nós só para ter uma carga na minha cabeça, porque eu entendo tudo na língua. Sim, sim. Que eu vivo hoje é a língua nativa, que é português. A maioria das minhas pessoas do grupo lá, ou telepático, mas na minha língua, eu compreendo na minha língua. Nessa experiência específica que eu estava fora do corpo no Japão, eu vi um parente queimando vários objetos e o desencarnado materializando na frente do desencarnado aquilo que ele havia queimado. Nossa, é muito interessante isso. E continua essas conexões de relações que tocam com o mundo espiritual. No México, por exemplo, tem uma vez por ano, foi agora, né? O último dia de outubro, Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. Quando você também faz isso, coloca lá os parentes no altar, oferece o que ele mais gostava de beber, o que ele mais gostava de comer, o que ele apreciava em vida, e eles recebiam isso, ou iam até a casa daquela pessoa, por um caminho de pétalas de flores, né? Que desde do túmulo até aquela casa. Por isso, você vê que são cinco. Um está no Japão, outro está na América do Norte, ou América Central. América Central de conexão, sabe? Do outro lado do planeta, e você vê essas mesmas sintonias a ser ligado com essa relação com o mundo espiritual. E nós estamos falando do xamã, que é aquele da Sibéria, não perder essa conexão, mantém. Ele também é o psicopompo, ele é aquele que é... Calma, psico o quê? Psicopompo. Nossa, eu nunca ouvi esse termo. Esse psicopompo é aquela pessoa que faz faz partos, só que partos para o mundo espiritual. É como se é para o mundo espiritual. Até quando morre, para pegar do outro lado. Aí é aquela pessoa que é especialista em levar o espírito, a consciência para aqueles determinados lugares. É um Anubis. É o Anubis da cultura egípcia. Então, o psicopompo também é um dos papéis daquele que exerce a função de xamã naquela comunidade, que é fazer os ritos cerimoniais. Ele está aqui encarnado, aquele parente, aquela pessoa ali da comunidade desencarnou, ele vai lá, ajuda a pessoa a ir para aquele caminho melhor, ou da sintonia melhor, e faz também os ritos fúnebres também daquela pessoa. Então, também é um dos papéis que ele desempenha, que ele traz. Contador de histórias, guardião das memórias e sintonias energéticas daquele povo, traz muitas dessas conexões, né, assim, essa expressão de papel dele. É o dançarino, é o visionário, é o Metzerimei. Então, tem muitos papéis que foram atributos desse termo guarda-chuva. Por que termo guarda-chuva? Porque, com a chegada dos antropólogos, essa palavra xamã foi adotada pelos antropólogos e também depois pela psicologia, foi adotada também pelos estudiosos das terapias, isso muito mais para frente, pelas as pessoas que estudavam religiões na época, também passou a atribuir xamanismo até como sentido de conexões religiosas, por isso que tem o ismo. O ismo foi criado no século XVII, esse xamanismo, a palavra xamanismo, que é chamado xamã, já é muito mais antiga, mas xamanismo no século XVII. E aí eu utilizo como um termo guarda-chuva, para uma diversidade de práticas atribuídas notadamente àquele povo, e aí a partir do século XVII, todos os povos são chamados sob xamanismo, como sendo aquela prática ancestral, aquela prática daquele povo nativo, daquela prática dos povos originários. Alguns povos nem gostam de ser chamados assim. Você vê aqui no Brasil, não, eu não sou xamã. Eu sou um pajé, eu sou um cacique, eu sou um cacique, eu sou... eu chegar lá nos Estados Unidos, alguma etnia, o que é isso? Quem é xamã? Xamã é um siberiano. Eu sou um Metzerimei. Eu sou uma Tumalatassa, que é um dos termos Pejutata ou outras conexões. Sim. E eles têm como termo de sintonia, como sendo xamã, ou o próprio guardião do segredo, né? Os Kahunas, eu sou um Kahuna. Então essa é a expressão de conexão. E aí tem muitos papéis, como curador e outras tantas conexões que foram associadas a esse que é um xamã. Né? E aí se disseminou várias coisas. Hoje a gente fala de práticas xamânicas, então são práticas, assim, eu entendo, eu não sei se todo mundo tem essa mesma visão de práticas xamânicas, mas essa ligação mesmo do mundo natural, dos elementos, da ligação com a Mãe Terra, dessa energia com o físico. Se for fazer uma parte histórica, a gente vai demorar bastante tempo aqui, no mínimo 1 hora só para me contar essa história, porque eu conto desde quando começa o desenvolvimento dessa palavra, e quando que ela surge, inclusive, aqui no planeta Terra, até os dias em que ela vai se tornando, ganhando, olha, isso aqui é outra conexão, outro contexto, e até chegar, por exemplo, agora na década de 60, onde vai ter um boom da busca desses conhecimentos. Sim. E porque práticas xamânicas é muito mais moderna a utilização de práticas xamânicas.
Porque vai ver o surgimento desse contexto quando se torna xamanismo urbano. Porque você vai ter o xamanismo tradicional, que é considerado como sendo xamanismo daqueles povos originários, daquelas pessoas que estão seguindo uma linhagem específica ali daquele povo, daquela conexão, e vai até os dias de hoje compartilhando esses conhecimentos, notadamente geracional, de um parente para o outro, ou de um avô para o neto, ou de um pai para um filho, ou de uma mãe para filho, ou de uma avó para a neta. É uma linhagem tipo os bezedeiros. Os bezedeiros, Sim. ó, centenas de milhares de anos que existem na humanidade, que são, não deixa de ser uma bezedeira também, um papel xamânico. Xamã, essa conexão. Então tem essa conexão de divisória que fala que é xamanismo tradicional, como se esses povos originários, aí você tem aí 3 tipos de se tornar xamã, xamanismo tradicional. Ou você, no xamanismo tradicional, tem essa herança familiar, seu pai ensinou, sua mãe ensinou, seu avô ensinou, ou sua avó ensinou, e você acaba se tornando ali um xamã ou é hereditário, então onde se tornar xamã é hereditário. A segunda forma de se tornar um xamã é você ser adotado. Você não necessariamente nasceu naquela família, mas você tem tendências, ou o xamã percebeu que você é meio, sabe, fora da caixa, tem umas ideias, inclinações, assim que dão uns efeitos muito doidos quando você faz roda de rapé, e aí o xamã é preciso vir, vai sair, leva jeito. E aí, como leva jeito, aí o que eles fazem? Adotam. Aí tá todo o treinamento para aquela pessoa e tudo mais, aí adotam essa adoção daquela pessoa como sendo um xamã. E a terceira forma é uma pessoa estar caminhando no meio da tribo e ele sofre um tipo de acidente, bate a cabeça em algum lugar, uma pedra ou uma madeira, e depois disso ele dá um despertar. Ele consegue perceber outras coisas. Ele tem um negócio chamado EQM. Uma experiência de quase morte. E aí depois que ele volta, ele consegue ver a aura da pessoa, ou sentir o que outra pessoa sente, ou ter experiências fora do corpo lúcidas, ou ter alguma qualidade que vai ajudar a comunidade. Então ele já desperta por conta, ou seja, um xamã por acidente, a terceira forma tradicional. Primeiro é hereditário, a segunda é adotado, e a terceira é por acidente, tradicionalmente falando. Aí você vê essas 3 formas muito correntes nos caminhos do xamanismo tradicional. E uma quarta é que você é ensinado pelo próprio Grande Espírito, o Grande Mistério. Eu entrevistei um, por exemplo, que é o Pajé Sapaim, que ele ficou 40 dias na floresta, mais de 40 dias, 4 meses na floresta, aprendendo com os espíritos da floresta ou com o Mamaé, que era como o espírito que ensinou ele. E ele se tornou depois, foi reconsiderado como sendo o xamã dos xamãs, porque ele aprendeu diretamente com os espíritos. Ele ficou reservado sozinho na floresta? Sozinho, mas ele subia da comunidade. Ele deixava um determinado ponto, ele ia até um determinado ponto no meio da mata lá e voltava para fazer essas conexões no meio da mata, aprendendo com os espíritos. E não é fácil, né? Porque a floresta ela não é um meio acolhedor, ela é um meio desafiador. Então, e 4 meses... né? Tem que ter muita conexão. Nós estamos acostumados, nós, povo Caixa, estamos acostumados... Por que eu falo povo Caixa? Porque é aquela que fala do Pajé Caigangue, né? Que vê tudo como sendo quadrado do povo Caixa. Estamos acostumados em cadeiras confortáveis e viver e comprar as coisas do mercado, não ir no pé e tirar as coisas do pé, não é caçar. E eles têm outras conexões, esses povos originários. É ter tudo no conforto. Estou calor, eu ligo o ar-condicionado porque um ar gelado, agora eu vou colocar o inverno aqui nesse mês. Não, agora eu vou colocar o verão aqui nesse mês. A gente controla tudo isso. A gente manipula tudo isso, né? Então está tudo controle, então nossas mãos, o controle para colocar todas essas conexões. Para essas etnias, não, ele vive a natureza. E para eles a natureza é amiga. Não é hostil. Sim. Não é hostil, não tem essa hostilidade. É tanto que eu já fiz diversas vezes um negócio chamado busca de visão. Você já ouviu falar? Não. John Quest, busca de visão. Onde você fica 4 dias no alto da montanha, sem comer, sem beber, sem falar, só você em um círculo. Você não sai daquele círculo, e aquele círculo tem o quê? Uns 3 metros, às vezes, depende do local, né? 2, 3 metros, assim, de diâmetro ao redor, assim, eu fico lá sentado, isso aí, tá? Isso é uma cerimônia tradicional antiguíssima. Mas cada um fica no seu círculo. Não se vê, não vê ninguém. É só você e a floresta, só você e o deserto, só você e a caverna, só você e a montanha. Estou falando isso porque
Você pode ficar em alguns momentos diferentes da natureza. Você fica naquele contexto, naquele ambiente, naquela conexão. E uma das minhas buscas de visão foi no meio da floresta, no meio da mata, nesse círculo. Eu ainda estava numa coisa meio íngreme, assim, não era retinho, bonitinho. Teve de tudo nessa minha busca de visão. Teve muito calor, teve muito frio, teve chuva, teve tempestade, teve raio caindo perto, teve de tudo nessa minha... Teve fome. Então, vamos uma outra coisa. Você leva comida, água, pelo menos para esse círculo, ou não leva nada? Eu acabei de falar, essa cerimônia, ela é jejum seco. É jejum total. Você não come, não bebe, mas você pode trazer inteiramente uma conexão com o grande mistério. Então é em jejum. Então é 4 dias sem comer, sem beber e sem falar. Não é falar e só em contato com essa energia do grande espírito e a natureza. Então você está no processo de retiro. E aí você começa a conversar com os espíritos. Aí conversa com os espíritos, os animais se aproximam, eles interagem com você, e aí tem todas as conexões com a natureza que vai trazendo, mudando a paisagem, as sintonias todas. Então tem tudo isso. E é muito consciente nessa cerimônia, que é a cerimônia chamada Vision Quest. E como foi para você a sensação de tempo? Porque 4 dias, quando a gente olha daqui para os 4 dias, é muito tempo. Mas você, dentro da vivência, você teve essa noção do tempo? Eu ia chegar nisso por conta do que você comentou da fome. Não sentir fome, não sentir sede, e a gente entra num estado diferenciado de consciência. Eu tinha noção dos dias. 4 dias é relativamente pouco para você se perder em termos de tempo. 4 dias da precisão, porque vem o nascer do sol e outra... Não. É a sensação do passar do tempo. Eu imagino que você tem isso por conta do claro e do escuro, dá para contar. Mas a tua sensação, né? Porque vamos pensar numa sala de cinema. Você chega ansioso para assistir o filme, 3 minutos para começar é uma eternidade, né? Então, 24 horas, você teve noção de 24 horas ou você saiu fora por conta desse estado alterado? Não tem uma regra de quanto tempo demorou cada um. Fez várias, né? Eu fiz várias. Depende da intensidade das visões, depende da intensidade do contexto de interações espirituais ali do momento, das presenças espirituais. Teve cerimônias que parecia que passou muito rápido. Já 4 dias, vamos subir de novo. Não, teve cerimônias que eu desci da montanha e falei, nossa, dá para fazer 3 vezes mais que isso. Dá para fazer 4 vezes mais que isso, sabe? Em termos de... Tá bem. Descontado. E tem visões, não. Tem visões que você quer ficar. Poxa vida, agora estou querendo dormir numa cama confortável e assimilar isso com calma no decorrer dos próximos dias. Teve cerimônias que foram assim, né? Nesse sentido de conexão. Então, depende da cerimônia. A gente nunca depende dessa viagem, né? Da jornada. Da jornada em si. A gente nunca sabe como é que vai ser. Porque vai ser presentes que você vai clamar para o grande espírito, porque aí você vai estar indo para rezar, para pedir uma visão, em busca de visão, por causa disso, você aclama de visão. É tanto que tem muitos relatos e conexões que você clama com canto, clama com choro, clama com voz, me manda a visão, o que eu preciso resolver, como eu consigo resolver essas conexões todas, e é que tem para mim, como é que eu consigo colocar meu propósito de vida em manifestação, algo nesse sentido. Estou colocando isso no contexto mais moderno. Sim. Tem outros contextos de origem da própria cerimônia em si, que o xamã ficava lá para buscar uma cura para a comunidade inteira, que estava todo mundo desencarnando. Então tem vários contextos que essa cerimônia é feita. Ou para você ter um nome. Às vezes era uma busca da visão que você buscava o nome. Sim. Não era alguém que te dava o nome, era o seu nome sagrado, né? O nome vinha dessa conexão, dessa sua busca de visão ou busca de conexões, busca de medicina, né? Você vai ali para despertar a sua medicina. Eu sempre acho que o mais difícil nesses processos, para mim, né, vou te falar por mim, é depois de você ter essa visão ampliada, você conviver no dia a dia. Porque a gente está numa experiência terrena, daquilo que a gente estava no mundo do boleto, né? E aí você vem com essa visão tão grande de que isso é só um momento, só que a gente tem que vivenciar isso. Você tem essa dificuldade também? É um desafio para todas as pessoas, seres humanos e todos que de alguma forma teve lampejos, sintonias, percepções
de algo maior do que a nossa própria percepção aqui. De comer, beber, procriar, fazer sexo, ir pra balada e repetir isso, trabalhar e essas conexões mais da realidade comum. É uma tendência muito grande. Mas uma das coisas que eu gosto nas práticas xamânicas é essa integração. De que não é só na cerimônia e no rito lá de 4 dias que você vive essas conexões xamânicas. É aonde? No cotidiano. Você está interagindo com outra pessoa, você está realizando também uma troca de energia com aquele espírito daquela pessoa. E pode convocar outras energias dos seus espíritos aliados em qualquer situação que é desafiante. Aquela busca de visão é uma cerimônia muito especial para aquele etnia, muito especial para aquele que é o buscador. Aquela dança como a long dance, como a summon dance ou a drum dance é uma pausa, é uma grande pausa onde você dedica muito mais tempo para você, onde você dedica muito mais tempo no retiro, para você se beneficiar desse contato com você mesmo, porque às vezes no dia a dia, no seu cotidiano, você não tinha nem um minuto. Não, muitas vezes eu tenho que fazer, né? Vai, faz, é go, go, go. Só vai. Desconexão, e aí não para, porque o que é o ritual? O ritual é uma pausa. É isso, aquele da fita cassete, só para apertar o botão pausa. Sim, é um hiato, né? Para o tempo. É uma pausa para, opa, de onde que eu vi? Onde que eu tô? Onde que eu vou? Essas perguntas que dá pausa que vem no ritual é isso. O ritual é você parar para você refletir sobre o seu caminho, sobre a sua vida, para escutar um negócio que é o coração, para escutar a alma, o espírito, a consciência do ritual é para pausa. Seja ritual de busca de visão, seja ritual de dança sagrada, seja ritual de uma noite, como algumas danças acontecem, ou como algumas cerimônias também acontecem, seja um ritual de morte e renascimento. Tem algumas cerimônias de morte e renascimento que eu também já fiz. Aquela que é enterrada até o pescoço. É forte, né? É um ritual, é uma pausa. E sim, ela é bastante forte, de conexão, né? Que você renasce. Seja uma cerimônia de algumas horas. Uma NP. Explica. O que é? Uma NP, uma tenda do suor. O que é uma NP? A NP é um dos nomes na cota de uma cerimônia, que é uma cerimônia de purificação, onde tem uma armação no formato que é como se fosse o útero, né? É geodésica, inclusive a sua própria formação, onde você tem uma abertura, e nessa abertura você normalmente dessa tradição é para o leste, mas tem direções outras que é para o oeste, onde se conecta, depende da tradição específica. Já vi também portas para o sul em outras tradições, temascais, por exemplo, e também já vi NP com construções que tem como se fosse uma construção assim de uma... Um iglu, parece. Como se fosse um iglu, com portas em 4 direções. Também já vi, direção leste, direção oeste e direção norte. Mas, notadamente, a maioria delas é leste. No inteiro, a maioria é leste. Tem algumas que é oeste e outras que são sul. De construções, assim, da NP. E o que é feito dessa NP? NP porque é nômade. Normalmente de casca de árvore, galhos de árvore, folhas e... Monta. Porque eles eram nômades e aí faziam essas montagens. E aí Temascal, aí já é a América Central. Aí já a América Central é a América do Sul. Por quê? Porque aí vem essa conexão de pedras. Porque tudo feito, aí sim, é igual aos iglus, igualzinho aos iglus, só que de pedra, e fica fixa. E aí, em vez de levar as pedras de fora para dentro, não, acontece dentro todo o processo de fogo dentro, de conexões dentro, o vapor que fica dentro é diferente. Aí a forma de conexão. Mas no moderno, tanto NP como Temascal, eles associam como sendo a mesma coisa. Isso tudo é a tenda do suor. Tudo isso é a mesma cerimônia. É a tenda do suor, só que com visões um pouco diferentes, com alguns ritos de conexões um pouco diferentes, mas é o mesmo sentido. É para purificar. Purificar o quê? Purificar o corpo, purificar as emoções, purificar o espírito, a consciência, purificar o seu intelecto, as suas ideias. É uma cerimônia onde você passa ali umas 2 horas mais ou menos. Tem 4 aberturas na tradição que eu sigo, onde eu sou. Saídas, abertura, saídas, o que é abertura? Porque ele é toda coberta, por exemplo, com cascas, no caso aqui da nossa, nós temos aqui. No caso da nossa, é coberta com cobertores, toda ela de cobertor, e depois um plástico forrando por cima, e tem uma porta. E aí você entra umas pedras que o mestre cerimônia pede, a quantidade que ele sentir, aí entra, são as pedras incandescentes. Então você imagina, você está sentado tudo ao redor de um buraco. Sim. Tem um buraco no centro, tem essa construção meio que em glua, e aí vem o Firekeep, vai passando as pedras, colocando
centro desse grupo que você falou, dessa oca, da própria tenda. Tem um buraco lá e vai colocando a pedra. Aí vamos imaginar que ele pediu 8. Vai ficar 8 pedras incandescentes dentro. E ele fala para a equipe, pode fechar. Para a equipe, fecha. Fica todo escuro. Se não vê ninguém lá dentro. Fica tudo escuro. É como se fosse o quê? O útero. O útero da mãe. E aí dentro desse útero da mãe você vai fazer as rezas, as conexões de agradecimento e de pedidos. Aí tem a porta do leste, tem a porta do sul, tem a porta do oeste e a porta do norte. E aí cada porta vai rezar para algum sentido de conexão. Intelectual, ideias, conexões no leste, emoções, sentimentos, relacionamento, crença interior no sul, corpo físico, saúde física e saúde material, energia do dinheiro, prosperidade material, oeste. Aí você vai ter no norte o ancião, a espiritualidade, conexões de abundância, conexões de sentido de vida, tudo isso é nessa conexão dessa porta do norte. E aí são 2 horas que passam rezando essas 4 portas e honrando também as três dimensões, o alto, o meio e de baixo. Também é feito realizado nessa cerimônia. E aí abre as portas. Como assim abre as portas? Abre uma porta para o leste, abre outra porta para o sul. Tá tudo fechado, não tá escuro? Sim. Aí abriu a porta agora para receber as pedras do sul. Aí abre agora as pedras do sul. Aí fecha de novo. Aí No momento que você vê um pouco de claridade entrando. você vê o fogo que está exatamente na abertura da porta. Aí, o que você vê quando você está dentro da arca é o fogo. E aqueceu as pedras. Sim. Que deixou as pedras incandescentes. Isso, eu ia te perguntar isso. É feita de fogueira e as pedras. Fogueira na frente. Tem uma fogueira na frente, um caminho que vem aqui, a abertura exatamente para o centro daquela tenda. E aí a visão que você tem de dentro é o fogo. E depois abre a segunda porta e reza. Todo mundo vai rezar para uma porta, para outra, para outra, para outra, para outra, vai rezando cada porta. E vendo essa cerimônia, no final, você vai renascer. Vai sair desse útero uma outra... Dá desespero? Dá um pouco de aflição de ficar preso? Pessoas que têm traumas e a vida sendo curadas, claustrofobia, por um exemplo, porque ali é tudo fechado, Isso. dentro de uma cerimônia. Normalmente não tem esse desespero, como você está comentando, mas depende da pessoa. Porque cada feto é feto. Cada gestação é uma gestação. Cada criança é uma criança. Cada um está ali para renascer é um ser. E cada ser é um ser e pode ter diversas reações relacionadas àquele momento. Não necessariamente ali dentro. Pode ser que um quartinho escuro para a pessoa vai dar a mesma reação. E aí leva para lá um sentido assim. Aí pede-se, inclusive, para... Não antes de entrar, inclusive, o mestre de cerimônia, aquele que lidera a cerimônia, pergunta se alguma pessoa sente que vai ter alguma conexão, algum receio, algum medo ou algo que possa prejudicá-la. E aí pede, aí vai ter um lugar específico dentro da tenda para ele ficar. E uma instrução específica também para ele não passar mal e o que ele pode fazer, porque aí acontece a cura. Então a tenda acaba ficando grande para caber muita gente. Essa nossa não é tão grande, mas ela cabe ali umas 15. Ah, é grande, Samuel. 15 pessoas sentada outra assim, sentada um do lado do outro e é isso. Eu estou falando isso porque a maioria delas são maiores do que isso. Tem tenda do sol que cabe 40 pessoas, 50 pessoas, todos juntos. Deve ser bem interessante a energia, né? O fato de ser redondo, circular a energia de todo mundo junto, deve ser interessante. Bonito, você reza junto. A oportunidade de rezar aqui no Brasil e também fora. E lá, por exemplo, nos úteros do sul, a cerimônia de Nipi é familiar, então tem toda semana. Eu pude ouvir e conhecer outras cerimônias, o jeito da família. Então, cada tenda solar tem o jeito da sua família. Claro. Tem o jeito daquela partilha. Tem o jeito daquela sintonia de herança. É a sua macarronada. É a macarronada daquela família, é a tenda de... Você está lá, né? De conexão italiana, você? É isso, cada um dentro da sua casa, por mais que faça, é italiano. Mas um gosta da polpetta de um jeito, outro é de outro. Isso, você tem o seu tempero. Isso, o seu tempero. Aquele tempero específico daquela vivência de vida, do que aprendeu com os ancestrais, do que aprendeu com quem veio antes dele. Porque ninguém está ali liderando uma sauna, uma tenda do suor, uma NP, um temascal, sem ter tido um treinamento antes. Claro. Sem ter passado diversos anos, inclusive, em cerimônias assim. Sem ter conduzido muitas outras conexões como treinamento, inclusive, para isso. Não é agora eu sei como é que é, eu vi lá um podcast lá, tá no do céu. Então, mais tempo, você for pra lá. Mas é diferente, tem uma cerimônia, tem um rito, tem uma egrégora,
tem uma linhagem, tem uma conexão assim. Então eu respeito bastante isso, de que uma cerimônia que vem de priscas eras e milhares de anos que se realiza. Milhares de anos mesmo, tem registros arqueológicos e que de milhares de anos atrás, que já se realizaram para a cura. A sauna, inicialmente, a telha do suor, inicialmente, era feita para a cura. Porque produzia ali simbolicamente a febre. Então, já produzia, era também para analgésico, era uma das grandes ferramentas de cura era a telha do suor. Principalmente para os povos de temperatura fria. Porque a sauna é quente. Eu sei que você falou, gosta de temperatura. Vou adorar, cadê o quê? Eu gosto. Gosta. Por conta disso. Principalmente dos povos nórdicos que utilizavam essas cerimônias. Porque clima frio, a cura com calor trazia muito disso, de aquecer o corpo. Porque muitas pessoas desencarnavam por conta do frio. Claro, falta de circulação, a coisa fisiológica. Mas se utilizava mesmo os nossos avós e bisavós, quando você tinha uma febre, eu não sei se na tua casa era assim, era tomar um chá quente de alho com limão, que já tem a essência quente, Sim. Vai para debaixo do cobertor e soa. Isso. A mãe deixava... No dia seguinte, você estava zerado. Podia ir para a escola no dia seguinte. Às vezes tinha aquela que colocava também, tomava o chá e colocava a bacia aqui, e o cobertor era aquilo. É uma sauna. É uma vaporização. Uma vaporização. E o que não é? O que é uma telha do suor? Uma vaporização. Por quê? Tem a pedra lá, não tem a pedra lá? Sim, essa parte. Mas é jogar... Vai jogando água e ervas. Água e ervas. Então tá curando também na parte física, na parte de conexões. Às vezes é resina de árvore, coloca lá. É maravilhoso, né? Então tem toda uma conexão assim, sinestésica também, e que o aroma, as conexões, além da parte energética e espiritual. Então é realmente um instrumento e muitos vão falar que é uma grande nave, sabe? Uma grande nave de cura. Você traz uma conexão que você acessa diversos planetas, diversos universos, diversas zonas de conexões espirituais e energéticas que vai ajudar no processo de cura daquela pessoa. Mesmo que tenha 15 ou 40 pessoas ali dentro, cada um vai ter uma sintonia. Cada um vai ter a sua viagem. Não tem jeito. Né? Isso é uma prática bioxamânica. Isso é uma prática nativa dos povos originários no mundo inteiro. É transcultural. Não é de um povo ou de outro povo. Fala de duas etnias porque a palavra é adotada por eles. Eu poderia falar sauna, só que eles não gostam da palavra sauna. Porque é associado que o homem branco faz como herança do que eles já faziam. Sim. Porque a sauna também tem todo o benefício de cura também. Sim, mas a sauna usava muito. E era uma herança dos povos originários. E aí o Inipi para os Lakotas e Temascal para os Mexica. Mas pode ter diversos outros nomes. Por isso que eu estou falando. É tenda do suor para trazer purificação. Mas não deixa de ser um instrumento transcultural. Não é de uma ou de outra etnia. E não é xamânico no sentido... Não é sim um atributo de uma prática bioxamânica hoje, ou prática xamânica hoje, por conta daquele leque que eu falei para você. Década de 60, começa a surgir xamanismo urbano. Aí você vai ver que prática xamânica é tudo aquilo que a gente utiliza em contexto da nossa residência atual, notadamente urbana, e com herança desses povos originários, ou com herança de povos do passado, ou com herança de conexões de etnias ou pessoas que fizeram a mesma prática em centenas ou dezenas ou alguns milhares de anos atrás. Você acha que, assim, eu vejo isso como benefício. Eu acho que se a gente olhar para trás na nossa ancestralidade, a gente vai dar de cara com o povo ancestral. Mas tem uma discussão aí de, não, essa coisa urbana, estão vendendo o xamanismo. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim? É um pouco assim, eu vejo um pouco como o resgate dos antigos, ou é o modo que é abordado. Como que é isso para você que estuda isso há muito mais tempo? Para mim, o que é vendido para alguns é bom e para outros também não é bom, para outros é mais ou menos, assim como tudo que existe no mundo e no planeta. Uhum. É aquela forma como a pessoa também vai assimilar aquilo que te chega. Isso para mim, em relação a isso. Eu nasci em São Paulo. Sim. Eu nasci num contexto que não era um contexto indígena. Eu nasci, não é um contexto de um povo originário de São Paulo. Então, eu posso falar que é originário de São Paulo. Mas não de um povo originário, entendeu? De conexão assim. Eu nasci num hospital japonês. Eu assisti num hospital japonês, olha meus olhos puxados.
Era o hospital, não era a mãe, né? Eu nasci no japonês ali na Vila Mariana, entende? Só nasci ali também, porque vivi toda a minha vida na periferia de São Paulo. Lá na periferia de São Paulo eu conheci os indígenas, os nativos. É tanto que quando eu era criança eu ia até o lago onde eles tomavam banho para ver as índias, né? Era uma das coisas. Por quê? Por dois motivos. Porque era proibido. Claro. Era o primeiro. E porque falaram que se os índios pegassem a gente, nós íamos ir para parar na fogueira e ia servir de alimento para os índios. É tanta coisa, né? Não deu certo. E juntava os amigos lá do colega de rua, da rua assim, que morava, a gente saía em 4, 5, desembeava lá, entrava dentro da mata e ia onde estavam os índios. Os índios estavam nas terras dos padres, porque os padres é que preservavam aquelas terras, né? Tinha ligação com o Estado, tinha uma orientação de política, então os padres é que eram responsáveis pelos índios. Sim. Você vê que como que é também essa conexão de ligação com eles. E aí a gente sabia onde é que eles pegavam o chuchu, onde é que tinha os poços, onde é que... Já pegava o caminho das pedras com ele. Porque a gente fala, e os amigos todos ficavam encantados, porque a gente vai ver índio e a gente vai ver índia pelada. Olha a sacanagem dos moleques. Moleque. Era um moleque. Então, o que acontece? Pra gente chegar na terra dos padres, tinha que passar num lugar que era tipo uma mansão no meio da mata. E aí tinha um rio. Aí do outro lado do rio era a terra dos padres. Quantas vezes a gente não ia correr, porque o caseiro daquela mansão, tiro de sal. De sal, dói, né? Eu não tive eu não contei comigo, meu amigo falou que dói. Ele tomou tiro de sol e ficou aquela marca, parece que doeu. Mas tinha essa conexão assim, pra você ver. Então, essa coisa do ar do mistério pra gente, como moleque, fez com que a gente conhecesse os indígenas. Então, a minha primeira lembrança de indígenas foi essa quando criança, de poucos anos de idade, indo lá visitar para ver os indígenas, para ver. É óbvio que a gente via com medão, porque vai que os índios têm aquela flecha mesmo em flecha. Claro. Mas a gente queria pela aventura. E os índios com flecha, uma vez levamos flechada, mas tiro de sal, quanto a gente correu, por conta daquele que tinha... Mas é engraçado como a vida leva a gente. Pergunta para as pessoas que você convive, que você estudou, quantas delas tiveram contato com indígenas na infância? Né? Fora teus amigos, né? Sim. Mas é muito engraçado, assim, engraçado. Hoje você fala, nossa, eu enveredei por esse caminho, foi muito interessante para mim, viajei por vários lugares, conhecendo vários povos. É muito interessante como a vida já desde pequena já dá uns toques do que vai ser lá na frente. Eu não imaginava quando criança que ia conhecer outras etnias, a diversidade de etnias aqui no Brasil e em outros países, 28 no total, foi etnias diferentes, países diferentes que eu visitei, entrando em contato com esses povos, com essas culturas, com essas sabedorias, isso tudo por conta de um negócio chamado Chamas Connect, que inclusive, ano que vem, 2025, vai completar 10 anos de Chamas Connect. Foi por conta do Chamas Connect. Esse congresso internacional, o primeiro congresso internacional de xamanismo, foi que me levou a fazer essas viagens. E onde foi o primeiro? Onde foi que você participou? Não participei, eu sou coordenador, eu sou idealizador. Eu idealizei lá em 2014, comecei as gravações em 2014 e lancei ele com hoje está com mais de 170 condutores xamânicos do mundo inteiro. Então foi como você pega a sua câmera e microfone, eu ia com a minha câmera e microfone até as etnias, até os grupos, até os condutores e gravava com eles e compartilhei na internet. Por isso que era o primeiro congresso internacional chamado. Então, e onde a gente consegue acessar isso? Está agora no YouTube. Tudo bem, mas fala que nome pra gente que Chamas Connect. É isso. Consciência Próspera também colocamos. Está no canal Chamas Connect e também no canal TV Consciência Próspera. Tá. Nem isso. Hoje está tudo liberado, gratuito. A pessoa pode estar lá acessando mais de 170 encontros. E os que são estrangeiros, a gente colocou legenda. O de alemão em português, o de inglês em especial, Samuel. É bem interessante. Eu sou suspeito de falar, por isso que eu falo assim. Mas o ano que vem é 10 anos de comemoração. E vai ser muito especial também o ano que vem. O que a gente vai... Tem spoiler? O que a gente vai possibilitar, assim, vai ser 30 dias ao vivo para língua portuguesa e para quem é estrangeiro, para outros participantes que têm outra língua, não, aí vai ser gravado. 30 dias só de Chamas Connect.
Várias pessoas Sim, falaram sobre o conteúdo. é muito especial de verdade. É um conteúdo muito diferenciado do que a gente vê. E é legal você falar isso de vários lugares, que você está falando, né? Eu estudo medicina chinesa, né? Eu sou acupuntora. Muitas coisas do que você fala, e a acupuntura tem muita ligação com o Tao. Quando você estuda o Tao, aquilo é só xamanismo. Isso que você falou da porta do norte, do sul, do leste, oeste. Você olha para o Tao, você fala, nossa, isso é xamânico. Então, é a mesma verdade contada em várias línguas, né? Aí você fala sobre animais de poder, você vai lá no Tai Chi, Sim. os movimentos, sintonias, aí você vai nas práticas do Templo Shaolin, por exemplo, ou do tigre, do dragão, dos animais, dos movimentos com os animais. Às vezes é um movimento dentro de um cati ou um estilo, porque tem os estilos também das artes de conexões espirituais, né? E com a natureza é a mesma coisa, porque quando eles precisavam entrar em sintonia com alguma força específica, lá na China antiga, eles entravam em sintonia com aqueles espíritos da natureza, dos animais, ou a nuvem, a montanha, todas essas conexões da natureza. São forças da natureza que aquele que lá é o Tao, hoje taoísta, também é outro que veio posterior, né? Porque essas tradições são muito posterior à própria prática em si. Um taoísta poderia me chamar como sendo também uma prática xamânica, uma conexão xamânica. E bem antigo, né? Ela já bebe. E você tem experiência do xamanismo que utiliza substâncias? Tipo ayahuasca, sananda, rapé? Sim. Uma boa parte, para não dizer todas, tem algumas que não se utilizam mesmo. Eu já conheci etnias que não se utilizam de plantas enteógenas, plantas expansoras de consciência em algum determinado fim. A sua grande maioria tem sim essas conexões. Bastante ayahuasca aqui na floresta amazônica, e que depois se propaga por outras conexões, né? Trazendo isso. O rapé também é outra coisa que se propagou bastante, né? Que é diferente, inclusive, do rapé da década de 80, 70, que é aquele rapézinho que vendia naquelas vendinhas, sabe? Isso, de espirrar. Não é no pé mesmo. Então deu outra conexão, a pessoa pode falar, rapé não é outra conexão. Sananga também, que é outra conexão, que é a medicina da floresta, também é sananga, medicina. Como é suave a medicina sananga, né? Gente, sananga é um colírio que se pinga no olho. E assim, se eu falar para vocês que é enfiar um caco de vidro no olho, é leve perto da dor. É muito dolorido. Só que passa, o legal é que o efeito dela é rápido, né? E traz bastante, mas quem for fazer, faça com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Isso. Porque essas medicinas são complicadas. Pode para uma pessoa não mexer quase nada e a outra virar num giraia. Originalmente, essa nanga foi criada para a pessoa... Olha só, eu falei que xamã era aquele que chegava no escuro. No escuro. E originalmente o sananga foi desenvolvido, descoberto para os povos nativos indígenas para enxergar no escuro. Então eles caminhavam à noite para dilatar e conseguir caminhar e encontrar o caminho por conta do sananga. Só que eles identificaram outra coisa. Se a pessoa tinha raiva, o acúmulo de raiva, o olho ardia. E para aqueles que não tinham, não ardia. Não tem raiva, é acúmulo de... Quanto mais rápida, mais arde, mais dói. Mais dolorido. Por isso que eu falo que é um dos aspectos também de tirar esses aspectos emocionais da raiva. É tanto que essa etnia que se utilizava de sananga, eles não dormiam, não iam para a cama deitar e dormir, sem resolver questões com outra pessoa, porque para eles era a medicina negativa, era a doença que gerava se você fosse dormir com rancor. Dorme com rancor da outra pessoa, aí você vai ficar com raiva no dia seguinte, ou por consequência fica com raiva. E aí você colocava a sananga no olho e ardia absurdamente. Então, eles criaram cerimônias para... Não, o dia vai terminar, e antes de terminar o dia tem que fazer uma prática para resolver essa questão com outra pessoa. E algumas vezes a prática era das varetadas na outra pessoa. E tinha a oportunidade de reclamar, e dá no outro, e dá no outro. E aí vai dormir, já resolveu. Acabou, um machucou o outro com... Acidentalmente se machucava, não é? Mas o outro, ele machuca o outro devido e troca.
E a pessoa que está com raiva que dá varitando no outro. E outro. É democrático a solução. Complicado, né? Dependendo da situação, ninguém dormia porque não conseguia encostar no colchão. Dói. Eu já tive experiência de ver com um desses rituais, fica tudo marcado. Ah, imagino. Mas eu lembrei da minha mãe, porque também eu levei uma avó de umas suas de mangueira e também fica marcada. Para a dor é essa. Eu acho que a minha mãe deve ter alguma herança indígena com esses povos. E se a boa dele, eu tinha uma técnica para não dormir, para dormir sem raiva, deixando o filho realmente. Mãe é sensacional, né? Arremesso de sandália. É maravilhoso. Solteira, né? Certeira, é coisa incrível. E aí eu ainda tinha um comportamento que era para gerar um pouquinho mais de raiva, porque eu não chorava. Aí o que ela fazia? Ela mandava eu ir para debaixo do chuveiro, pegava aquela mangueirinha da máquina de lavar, não a mangueira de sair, mas a mangueira de entrar água, de dar em mim, aí eu não chorava mesmo assim. Aí ela batia mais forte para ver se eu chorava. E aí, como eu não chorava, eu deixava umas marcas boas aí, nesse corpício. Ficou com os vergonhas de mãe. Tá, mas demorava alguns dias, às vezes semana para sair as marcas. As marcas, era bastante tempo que ficava uns negócios. Mas depois surgiu a ECA, né? Acho que uma lei lá para proteção à criança. Mas a gente já era grande quando surgiu. Tanto foi. Já tinha levado a lambar. Pois é, agora como pais a gente não pode nem fazer nada. Reflexões, é muito triste. Muito triste. A tradição de como é que era o aprendizado. E de verdade também, eu não estou brincando em relação a isso, eu sou educador, eu sei também outras formas de nós trazermos comunicação, mas de verdade também, a vida às vezes dá umas surras na gente, e quando a gente aprende, a gente toma surras também no nosso período inicial de vida, a gente aprende que não é só água com açúcar, porque a gente vê as novas gerações que não passaram por aqueles desafios e perrengues daquele período histórico da vida, não sabe fazer e se resolver com as coisas, tudo que... Aí fica com nome torque ou alguma coisa de sentido, sabe? Por conta de não ter passado por situações desafiantes. Eu passei por isso, por questões assim. Eu passei por questões de toque de recolher na minha época, com muitas violências. Tudo isso vai criando o quê? Uma medicina. Uma forma de você ver o mundo e agir no mundo diferenciada em relação a outras pessoas que não tiveram as mesmas experiências que você teve. Então, isso vai modificando com o tempo mesmo. Eu aprendi com o meu mestre Gasparetto que a gente tem que ter casca dura igual de barata. Essas coisas servem para você criar sua couraça para ir para a vida, e é isso mesmo. E no xamanismo, a barata é o símbolo da resistência. Eu imagino. Tanto que ela é anterior aos seres humanos. Não era? Ela é anterior aos dinossauros. Se acabar o planeta agora em fogo, ela sobrevive. Se acabar em gelo, ela sobrevive. Se acabar em água, ela sobrevive. Ela sobrevive em tudo. Até voando, porque elas voam nada. Elas ainda desenvolveram essa capacidade a mais. Mas eu ainda não encontrei nenhum aluno que tenha um animal de poder, a barata. Mas eu sei que o significado xamânico dela. O significado xamânico é resistência, persistência, durabilidade, força, energia. E adaptação. Todo mundo, né? Se finge morta. Não é? Fala assim, o rei da floresta é o leão. Gente, tem lugar que o leão, ele tá à beira de extinção. O rei da floresta é a barata. Para mim é a barata. Primeiro que o leão, seu habitat natural não é a floresta, é a savana. É milhares. Já nem é rei da floresta, ele é. Rei da savana. Mas cada animal tem uma qualidade de uma força ou energia de conexão com o seu habitat. Ele tem tanto as suas forças quanto as suas fraquezas. Tanto o leão, quanto a barata, quanto qualquer outro animal do reino criado. Parece que o grande mistério, se o todo for de uma sabedoria tamanha, que vai dar um poder, agora os jovens, né? Tipo como se fosse aquela, como é que eu vou entender? Aqueles Pokémon. É como se tivesse um poder para aquele Pokémon em relação àquele outro poder com outro Pokémon. Para que na adaptabilidade nessa troca eles vão aprendendo. Então um corre absurdamente e o outro é salto. Aí o outro é resistência com essa presa. Você pode pegar e não consegue pegar aquela pessoa, aquele animal. Ele se encolhe lá dentro daquele... Verdade, ele é...
Que nem o ferret, ele é mole, assim, ele vai passando por tudo quanto é buraco, né? Isso, ou se cada um foi. Então, é tudo uma conexão assim. Então, cada um tem o seu poder, vamos chamar assim. Expertise. A sua expertise, sua força, sua energia. E aí você vê que nesse processo, um vai trocando com o outro e alguns ganham, outros ganham. Então, tem essas relações dentro. É um ponto importante. Meu animal é o tigre, porque eu faço taoísmo, e eu sou a garra, a energia. Mas ele também tem um aspecto sombra. Claro. Qual é o aspecto sombra do tigre? Quem tem um animal tigre como animal de poder, dificilmente vai conseguir ir na 25 de março sem sentir a sensibilidade de outra energia das pessoas, porque ele é a transmutação da energia. Vai ficar bocejando, vai lacrimejar, vai dar um trico-tico. Assim, ele veio para transmutar energia. Que não é que ele transmuta energia? Ele vai lá e engole aquela energia. E normalmente quem tem animal de poder tigre tem problemas gástricos. Olha que interessante. Tem problemas aqui, porque ele vai absorver para transmutar. Então, tem relação. Eu explico lá no curso de terapias xamânicas, tem um tótem xamânico. E aí eu consigo ver, por conta do animal de poder daquela pessoa, na jornada, descobrir qual é a característica daquela pessoa, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco daquela pessoa. Por conta dessas capacidades do próprio animal de poder ligado àquela pessoa. Fora um animal pessoal, eu não tenho muito estudo nessa área, então vou aprender contigo agora. Na minha cabeça tem um pessoal e a gente pode ter alguns animais de poder ao longo da jornada para ter alguns aprendizados. É assim? Tem uma diversidade de formas de totem. Totem é aquela conexão que você faz com vários animais. Aí tem uma diversidade dependendo da cultura, dependendo da linha, dependendo do pensamento, dependendo da forma como, da linha de estudo daquela pessoa específica. Eu vou falar do totem bioxamânico, que aí você assimila ele como eu ensino nas minhas formações, nas minhas partilhas. Tá. Porque cada etnia tem a sua. Tem alguns que você tem um animal, tem outros que tem 2 animais, tem de 3 animais, tem de 4 animais, tem de 7 animais, tem de 9 animais, tem de 12 animais. Olha só, formando um dó. O que a gente faz no totem xamânico são animal de poder. Você tem o seu animal de poder, que é aquele animal que você expressa aquelas características dele, por essa existência, por essa vida, por esse momento encarnado aqui. Você se conecta com essa força, essa energia, por esse aspecto de tempo, por esse período de tempo, por ele como se fosse o Orixá de cabeça. Aquele... É o base para a vida inteira. O seu jeitão. O jeitão Sibéria. O jeitão Sibéria é assim, pintando o cabelo de um jeito ou de outro, mas ele mantém o jeitão. O jeitão Sibéria é esse que mantém a naturalidade dele. Independente do que se expressa fora, mas é o que se expressa de dentro. Sim. Né? Aí o segundo animal é o animal clã. Esse animal clã, seu animal de poder e o animal clã vai ter um direcionamento na vida. Então, você tem um jeito específico. Lembrar que seu animal de poder é o tigre, como a gente brincou. Aí vai lidar com essa energia de trazer a purificação. Tudo que você vai fazer vai querer ajudar os outros a se purificar, a limpar, a ficar limpo, a transmutar. Às vezes até vem para mim esse problema. Né? Entra e pega, é meu esse problema. Esse é o problema tigre. E aí você vê aqui o clã. Aí você pode ir para o clã de caminhos no clã. Aí tem que fazer o totem para saber qual é o clã também. Né? E aí o clã pode direcionar para você mais para questões emocionais. Aí você vai pegar um monte de clientes só sobre relacionamentos. Relacionamento, ou pai, ou mãe, ou filho, mas tudo questões mais emocionais do relacionamento. O outro não é intelectual. Aqui é cura intelectual. O seu jeito de partilha de purificação é através da fala, é através da ideia, é através da escrita, é através das ideias. O outro vai ser através de toque. É aquela pessoa tigre que é parece que quando ela pega o seu corpo assim, tira a dor. Arranca a dor da pessoa. É outro caminho que tem de conexão. O outro não, o outro é espiritual. É aquele que purifica espiritualmente. Parece que ela chega e faz o trabalho com você e os outros seus sonhos vão indo para o lugar. A só presença da pessoa já causa mutação, né? Tem esse clã específico. E aí tem a ver também com o propósito de vida, essas duas conexões. O terceiro animal é o animal de proteção. É a forma como você também manifesta se protegendo do mundo, se protegendo na vida. E o quarto aí entra nesse que você acabou de falar, que é o mensageiro, que é o quarto aspecto de você. E esse vem com o aspecto de trazer a mensagem. Esse pode ser mais momentâneo.
Então, você, É isso que eu percebo. até você despertar, aí eles surgem, não é que seja esses seus totem. E aí, como totem, e além deles tem o animal de cura, para quem trabalha com esse processo de ajudar outras pessoas, modificar esses caminhos, e os correlatos, que é o que fica ao redor. É como se tivesse o totem e mais os correlatos formando um círculo ao redor. Porque, de verdade, a gente tem todas as características de todos os animais, de agora e do passado, de todos que existiram, forças que nós podemos assimilar. Porque nós fazemos parte de uma grande teia co-criadora, de uma grande teia da cocriação. Mas esses que a gente reconhece são aqueles que estão mais próximos. Sim. Aqueles que nós estamos vibrando em maior frequência e em grande sintonia. Como que descobre? Você tem exercícios dentro do teu... O primeiro é o mais fácil de todos. As pessoas conseguem encontrar, inclusive, até no YouTube, que é a condução para buscar o seu animal de poder, que é o primeiro. Sim, mas como que eu sei qual é o meu, por exemplo? Aí nós temos uma jornada de um dia inteiro para você descobrir. Porque tem toda uma metodologia, aí a metodologia bioxamânica. Estou falando dessa que é a metodologia bioxamânica de descobrir, porque tem outros engenheiros que têm outros estilos. Sim. Na metodologia bioxamânica, tem todo o processo de um dia inteiro que a gente dedica para o processo de buscar a formação do seu tótem xamânico. Aí tem dinâmicas, porque a dinâmica para buscar o animal de poder no curso de terapias xamânicas é jornada com som tambor. E aí tem mais... Fala de fato. O pessoal não vai conseguir pegar. Jornada, você fala rápido. Jornada do Jornada xamânica ao som do tambor. Aí você descobre o seu animal de poder. Isso, o animal de poder ao som do tambor. Tem que dançar? Não tem que dançar, mas tem práticas com dança com o animal de poder que tem essa perspectiva também. Aí é um complemento, né? Notadamente, para buscar o animal de poder é através de uma jornada. No curso, a gente coloca uma dança também como algo presente com o animal de poder para ter uma certeza maior física, sinestésica também dessa conexão. E aí tem outras dinâmicas, toda uma dinâmica, vamos dizer, circular, para que você no final do dia você consiga saber qual é esse animal. E aí no final do dia eu faço a leitura de cada um dos participantes. Que legal. E aí já faço a leitura de base e duas ferramentas para eles aprofundar os conhecimentos e as práticas, porque não é só descobrir qual é o totem. Claro. Para que vai utilizar, ou como vai interagir com essas forças e como é que você faz esse processo, como é que ele te ajuda no cotidiano. Para ficar uma coisa só igual, descobri meu animal. É lindo. Agora, agora eu tenho um signo na astrologia, na astrologia chinesa, aí também tem um outro na astrologia ocidental, um animal de poder, mas isso não é para se tornar mais um. Não é mais uma. É um instrumento de conhecimento. De autoconhecimento e de colocar isso tudo em prática. Que você vê que tem utilidade no seu dia a dia, no seu cotidiano. E animal de poder. Vou mostrar para vocês este livro. O autor é quem vos fala, o Samuel. Vos fala. Quem fala aqui comigo? Os animais de poder também tá aqui? Tem aí, inclusive, 3 jornadas descritiva. Tá gravado. E o que mais prática bioxamânica tem aqui? Tem 36 práticas diferentes aí para você fazer no seu cotidiano, uma vez por semana, ou como se sentir, e que você pode fazer isso no dia a dia. Inclusive agora, no mês de dezembro, a gente vai lançar um curso chamado Introdução às Práticas Bioxamânicas, que é baseada nesse livro que eu mostrei, desse daqui, né, no Práticas Bioxamânicas. É baseada nesse livro. Vai ser o primeiro curso online baseado nesse livro, que é o Práticas Bioxamânicas, onde tem 8 horas gravadas, ainda não está editado nem gravado, tá? Eu estou avisando vocês porque vai ser lançado dia 11 de dezembro, mas pode ser que você esteja acompanhando depois, já está no ar. E se você quiser informação, então vai lá pro WhatsApp 11 98880 1545. Eu falo rápido, então vocês vão ter que voltar. Não, vai estar aqui embaixo. De novo e acessar. E aí vai ter os 29 primeiros que se inscreverem nesse curso Introdução às Práticas Xamânicas. Quem não tiver o livro vai ganhar o livro Práticas Xamânicas. Mas quem quiser só o livro... Quem quiser só o livro, em qualquer livraria você encontra no Brasil inteiro, na Amazon, em todas as livrarias. Se não tiver lá, você pode pedir em 2 semanas, ao menos chega para você o livro físico de conexão.
Eu acho uma coisa bem interessante. E se você adquiriu o livro físico ou já adquiriu, entre em contato também para esse WhatsApp, porque aí você tem desconto no curso online. O que você... E aí quem comprar o curso vai ganhar o livro. Mas quem já adquiriu, se informa no WhatsApp para ter um desconto. O desconto do valor do livro no curso. Aí tem uma tarefinha para ser feita, mas a tarefinha é muito fácil. E aí você vai ganhar esse desconto do curso. Quem quiser participar do curso, que é 8 horas gravadas e mais 12 horas ao vivo, 3 horas a cada 3 meses. Porque ele tem acesso a 2 anos o curso. Mas precisa, assim, eu acho importante o ao vivo por conta dos exercícios, né, Samuel? Até, tudo bem que a gente está online, mas tem uma sensibilidade do outro que está do outro lado. Nesse curso em específico, ele é um curso online. Tem 36 práticas com trilha sonora original, eu conduzindo. Músicas suas? Trilha sonora original, eu e o Carlos Cart. O Carlos Cart foi o mais, né? Eu só falei os sentidos de algumas conexões, alguns toques de tambor. A maioria é Carlos Cart, que é músico de fundo. Então, é uma trilha sonora que é a trilha sonora adicional à prática. Na verdade, eu conduzindo, ele colocou a trilha sonora gravada. Então, ele vai fazer seguindo a trilha sonora. O ao vivo tira dúvidas, perguntas e respostas, e essas conexões. As práticas já vão estar lá. Claro. Essa é a primeira online. Agora, informação em terapias xamânicas, aí sim, ele é totalmente presencial. Ele é presencial para você ter a jornada, vivenciar. Aí já não é 8 horas. Sim, mas... Aí são 9 meses. E aí é um final de semana por mês? Um final de semana por mês, das 10 às 18, e passa-se voando, né? Mas é sábado e domingo? Sábado e domingo, das 10 às 18. Um sábado e domingo, das 10 às 18 por mês, durante 9 meses. O início vai ser em fevereiro de 2025. Tema intimista. Apenas 11 participantes. No online temos capacidade de colocar mais pessoas. Claro. 29 ganham livre e outros colocam mais. Uhum. Provavelmente essas plataformas online conseguem no formato ao vivo ter mais possibilidade. No presencial, não. Essa jornada de formação de terapias xamânicas, só 11 participantes. Então, só 11 pessoas. E aí fica 9 meses com a gente nessa formação em terapias bioxamânicas. E conta para mim, voltando um pouco lá atrás, quando que você teve, qual foi o seu despertar para essa visão terapêutica, xamânica, terapêutica dimensional? Visão terapêutica foi quando eu estava ruim, aí eu me fui ajudar terapeuticamente, naturalmente foi física, foi a terapia física. Que idade você tinha? Tem que calcular a idade, é bom, viu? Não, eu era menino, eu era... Não, adolescente já. Peraí, mas para terapeuta mesmo foi com... Quantos mil anos? No primeiro diploma, eu tinha 18 anos. Primeiro diploma, massoterapeuta. Você entrou então pela massoterapia? Isso, terapeuticamente falando. Terapeuticamente falando, eu entrei pela massoterapia porque eu tinha um desvio na coluna. E aí, em um ano, recebendo massagem uma vez por semana, recebendo massagem uma vez por semana e fazendo os ritos tibetanos, circuitos tibetanos. Uma vez por dia, uma vez de manhã, uma vez à noite, e a massagem uma vez por semana que eu recebi. E em um ano eu realinhei minha coluna, porque minha coluna não é essa, assim. Era uma esclerose absurda. E eu não consegui dormir. Depois de uma experiência espiritual, que depois vocês vão lá no canal, qual é o título daquela experiência? Você fez até um corte se o espírito interage, o espírito... Isso. Aí depois dessa experiência do espírito interagir na matéria, que pode ver na TV Consciência Próspera, essa interação com esse espírito, porque o espírito interagiu com o meu corpo. Ele tirou a minha dor com as mãos espirituais dele. Eu não conseguia dormir de tanta dor. Aí veio esse relato. Mas tinha uma interação mediúnica, tipo, tinha um médium que acoplou a esse espírito ou foi só o espírito? Não, eu estava aqui com dor, de boa. Sim. Portinha. De boa, de ruim. Não conseguia ficar sentado em pé, andando, tudo doía. Claro. E não conseguia dormir durante vários dias. Dificuldade de dormir, acordava à noite com dores na coluna, porque estava um desvio muito forte, estava pressionando alguma coisa. Claro. E eu estava no meio do trabalho, aí apareceu um espírito da minha frente e falou, deita aqui.
Aí eu deitei, ela jogou uma energia em mim e eu saí fora do corpo. Aí eu saio fora do corpo, me mexo todo, não sinto nada. Tava bom, né? Deixei o corpo Agora ruim. era, no corpo tava doendo. Aí ela vai e coloca as mãos dentro do meu corpo e eu escutei o barulho. Fez... E ela me deu uma bronca, não vou falar aqui a bronca, vai lá no vídeo se vocês acompanhar. Aí ela me deu uma bronca, eu voltei pro corpo, quando eu encaixei no corpo, cadê a dor? Sumiu. Mas o desvio também, aí o desvio foi com massagem. Desvio, o que eu fiz? Comecei naquela mesma noite o livro lá da Fonte da Juventude, comecei a fazer a prática já naquela noite, de noite e de manhã, todos os dias, e na outra semana já marquei a massagem, o massoterapeuta. Aí depois, eu gostei tanto da massagem que eu me formei em massoterapeuta. Aí me formei e ajudava outras pessoas a também melhorarem fisicamente. Terapeuticamente foi assim. Agora, conexões espirituais, e muito antes. Aí, 7 anos de idade, eu tenho lembrança de conexões de experiência fora do corpo, de conversar com os espíritos, de acordar às 3 horas da manhã, acender a vela e fazer uma reuniãozinha em volta da vela, essas coisas meio, sabe, meio diferentes, assim, fora da caixa, né? A sua família era religiosa? Minha mãe é religiosa, só que ela é evangélica protestante. Então, acho que eu... Apoio de varinha, hein? O que eu tinha, então, era uma relação... Eu falava era com os demônios, né? Com as conexões que não eram tão positivas. É tanto que eu tenho uma lembrança de minha mãe levando eu para tirar os demônios do corpo. E meu pai, ele tinha uma fé muito gigantesca, um pai muito de fé, em um templo sagrado que era o bar, o boteco. Então, ele sempre gostou de boas bebidas, então ali era o que trava a alegria dele. E isso, inclusive, fez com que ele estourasse o alcoólatra. Então, isso era... E não tinha nenhuma outra conexão espiritualista de sentido. A fé dele era a caninha. Sim, ele se resolvia lá e tá tudo bem. Cada um que sabe de si, Samuel. E aí, quando você foi crescendo, como é que foi para você ir para essa outra área dentro de casa, formação evangélica? Eu não sabia que o que eu tinha era essas conexões espirituais, até os 14 anos de idade. Para mim era realmente o que eu tinha, era meio que loucura, como todo mundo falava, uma coisa estranha. Mas o que me ajudava mesmo, de verdade, eram os livros. Os livros foram o que me ajudou a eu ter uma noção de que o que eu tinha não era simplesmente loucura. Até que aos 14 anos de idade, um perdido de um livro me cai na minha frente e eu vejo que aquele espírito que estava na pictografia ali era real, que eu tinha desde os 7 anos de idade encontrando com ele fora do corpo. E que não era sonho, e que não era conexão. Ele está aqui, eu tenho uma cópia dele aqui. Ah, pega pra gente ver, por favor. Não é o livro da biblioteca, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, então caiu o livro lá da biblioteca, certo? De conexão. Mas eu comprei depois esse exemplar. Claro. Mas era esse livro que caiu. Aí esse livro caiu. Na minha... Dava no corredor da biblioteca. Pessoal, dava no corredor da biblioteca Robert Kennedy. E aí esse livro caiu assim na minha frente. E quando caiu na minha frente, eu comecei a chorar. Me emocionei absolutamente porque é exatamente como eu via fora do corpo desses 14 anos de idade. Aí se eu for louco, esse carinha, essas pessoas que também leem esse livro, deve ser também. Mas aí eu fiquei emocionadíssimo, chorei. Levei o livro para casa, devorei. Teve aqui uma conexão também com o outro livro, que é a Autobiografia de York, que cita aqui na nota de rodapé. Então aí conversou sintonias orientais. Só xamânico só entrou, além daquela experiência lá das Índias, tomando banho, só em 1996. Porque aí numa experiência fora do corpo eu encontrava um amparador, aí já não era mais um amparador hindu era resgate no umbral, e aí era com um amparador que era indígena, 2 amparadores indígenas, um era o Águia Dourada. Então a Águia Dourada foi um grande amigo no espiritual, vou chamar assim, que me apresentou ao Ancião das Estrelas. Aí começou a desenvolver meu interesse pelas conexões xamânicas, de 96 até 2000, estudos e interações com esses espíritos. Aí em 2000 eu dei o primeiro curso. Então eu sou condutor xamânico desde o ano 2000, oficialmente. Comecei a minha primeira turma em 2000. E aí comecei a passar esses conteúdos, essas informações. Então são 24 anos já de conduções xamânicas. E é bem legal porque você é um condutor xamânico já de uma era mais moderna. Porque o teu trabalho hoje está muito veiculado à divulgação pela internet. E isso é muito interessante, porque principalmente o xamanismo, ele é muito tete a tete.
né? Se a gente vê lá atrás, a iniciação junto com o xamã dentro da tenda. Só que isso é um número pequeno de pessoas, que quem tem alcance disso? Essa é a grande importância do Xamãs Connect, de ser o primeiro Congresso Internacional de Xamanismo, que veio posterior. Tudo isso veio posterior. A TV também veio posterior. A TV veio em 2010. A TV de 2010. A minha condução xamânica, desde 2000. As minhas práticas espirituais, desde os 14 anos. Que eu entrei em Umbanda, eu entrei em Mesa Branca, entre outras conexões, lá como trabalhador. Né? Como médium, de trabalhar com mediunidade, essas conexões todas. E aí, depois de 96, é que eu fui ter um contato com essas energias mais xamânicas. Mas hoje, você vê que meu trabalho não é assim, simplesmente não apenas no caminho xamânico. Eu sei que eu tenho uma xamânica, mas eu sou um professor que eu posso falar que eu sou um professor de espiritualidade geral, espiritualidade universalista, porque eu gosto de muitas culturas, estou vendo programas, entrevistas, os estudos. O grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que deu origem à TV, não era um grupo xamânico. É um grupo de espiritualidade universalista. É que eu sou mais conhecido atualmente por conta do trabalho desenvolvido xamânico. Porque esse terceiro livro aqui é vendido até hoje em reedições, por conta do Xamãs Connect e por conta de eu também gostar e curtir das cerimônias, né? E fazer e continuar esse trajeto de propagar esses conhecimentos xamânicos. Mas eu acho muito interessante, eu tinha essa noção, mas quis falar sobre xamanismo justamente por você ter essa experiência quase científica em cima da parte espiritual. E é interessante ter uma pessoa que tem um outro embasamento para falar de uma coisa antiga. É como uma fusão, né, do antigo com o tecnológico. Eu acho isso sensacional, porque é para onde a gente vai. Não vai ter outro caminho, já não vai ter outro caminho. Que bacana. Então venha para o curso livre de terapias bioxamânicas. Que vai te apreciar muito mais os conteúdos. Eu sou suspeito de falar. O que você acha, Israel? Eu sou altamente suspeito. Mas é uma visão muito interessante, porque ou você tem um lado bem prático, e de outro lado você tem o só teórico. Você juntar essas duas coisas, eu acho muito benéfico. E ainda você ter esse meio para divulgar. Sim, eu acho que é uma das coisas mais bonitas também é trazer isso, todo esse conhecimento ancestral, para a prática aqui, urbana, para a prática onde a gente está vivido, onde a gente está inserido. Então esse trabalho que eu conheço mais próximo, né, o trabalho do Samuel. É realmente uma coisa assim linda e útil quando a gente fala do livro e também das práticas que a gente aprende no curso, é pra gente viver aqui e não distanciado, pra gente, sabe, não, pra gente aprender no nosso dia a dia. Integrar, né? Que é aquilo que eu perguntei pro Samuel, porque às vezes eu tenho essa dificuldade. Às vezes você sai tão fora que quando você volta, fala, jura, segunda-feira? Né, assim, porque a gente tem que, eu digo que a gente brinca de banco imobiliário nessa vida, né? Então, às vezes a gente sai do jogo, mas não dá para largar esse jogo. Na verdade, para muitas tradições, a gente vive o jogo ou vive a atuação teatral, ou vive para expressar, parece que o grande mistério, o grande espírito adora histórias. Aí colocou a gente para interagir uns com os outros e fica se divertindo com as histórias. E divertido, inclusive, quando a gente fica fazendo as histórias, por que ele fica pensando assim e agindo assim? E ele dá risada, porque parece que ele gosta de histórias e vem viver, inclusive, a sua própria experiência através da gente. E através da gente vai manifestando essas trocas, essas conexões todas. Porque se fosse falar de Deus ou de uma força co-criadora, uma força invisível que envolve a tudo, e teria exatamente a mesma expressão de conexão para bilhões de pessoas, né? Não tinha essa individualidade, né, de visão. Cada um tem a sua semente do grande mistério, vamos dizer assim. E ao expressar essa semente do grande mistério, você interage no jardim da vida, se todo mundo fosse presente no jardim, a sua cor, o seu aroma, a sua presença, se ela é alta, se é grande, se é a folha pequena, é grande. Cada um tem as suas conexões de expressão. E está tudo certo. No momento onde a gente interage e vê o que é que tem de sabedoria desenvolvida através dessas experiências da troca no teatro da vida. A gente vai crescendo e crescendo e crescendo como ser humano. E eu tenho... E crescer como ser humano
é sinal de você crescer como consciência. Se você quer ser realmente um xamã, primeiro, seja um ser humano. Se você já é um ser humano melhor, pronto, já é um bom. Faça o seu papel, né? Cumpra aquilo que a sua alma ressoa. Cumpra aquela vibração que você veio para. Você nasceu para quê? Você não veio à toa. Você tem um sentido de conexão, tem um viés de expressão aqui na vida que vai fazer com que você. Por isso que todo mundo fala que você é importante, o canal é importante, que faz parte desse processo evolutivo da qual nós estamos inserindo. Porque para vir para cá a gente insistiu, porque uma filha é enorme de gente querendo reencarnar por aqui. A gente insistiu para ser patrocinado para estar por aqui. E aí às vezes fica reclamando, aí é ruim, né? Tem que fazer. O que você está fazendo aqui? Quem me pôs aqui? Não é bem assim, né? Não, tem um sentido de conexão bem anterior a isso e muitas relações dessa teia da vida para você interagir, crescer aqui como uma consciência que veio evoluir e ajudar na evolução dos outros seres humanos que estão ligados a esse planeta ou outros planetas em si. E não necessariamente, assim, a minha visão é que não necessariamente o trabalho tem que ser um super trabalho, você tem que deixar um legado, ninguém pode... Não, é ser você. É ser você. Eu vou falar, né, que a pessoa ela consegue expressar aquilo que ela veio fazer aqui quando ela se sente feliz com o que está fazendo. E quando ela se sente feliz com o que está fazendo, tem que ficar, não, estou fazendo por isso, sem motivo aparente, só por fazer, e você nem vê a hora passar naquele sentido, é sinal de que você está criando, ou que está manifestando o que Deus escolheu para você, ou que você escolheu junto com Deus a se manifestar aqui. Muito, muito, muito especial, né? Então, Samuel, muito obrigada por ter... Eu não sei quem aceitou, o Samuel aceitou me receber para conversar com ele. Foi muito especial, por isso que o formato está diferenciado, mas é isso. Muito obrigada. E vou deixar aí na descrição do vídeo todas as informações dos cursos, que é muito especial. Não é uma formação, não é guiado por uma pessoa que se formou no final de semana. É uma vida estudando de várias referências e isso faz diferença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, já quero aqui honrar também algumas pessoas que foram significativas para mim. Ancião das Estrelas, Águia Dourada e Ancião das Estrelas, que foram principalmente essas conexões de termos espirituais. Outros professores vieram depois, mas eu quero honrar aqui hoje a querida Carminha Levi. Eu não tive a oportunidade de fazer os cursos com ela porque eu não tinha possibilidades financeiras, mas depois ela foi se tornar a professora dentro do curso de terapias xamânicas. Aí quando tivemos essa oportunidade, e ela foi a avó do neo-xamanismo no Brasil, década de 80, trazer esses conhecimentos aqui. Ela que fez o prefácio desse livro. O nosso amigo também é Léo Artese, que fez o pós-fácio, década de 90, trazendo os conhecimentos. A Felícia McDonald também com a Drum Dance e o Dançando a Luz. Os Pueblos Pícolis e Iltas do Sul, que me adotaram lá, essas etnias dos Estados Unidos, e muitas outras conexões, e de alguma forma fizeram com que eu estivesse aqui. Agradeço muitíssimo e que vocês tenham uma boa vida, cheio de presença, cheio de alegria, cheio de vitalidade, cheio de saúde, cheio de tudo de bom, e o Arromo Taco e por todas as nossas relações. Muito obrigada pela assistência. Até a semana que vem. Muito obrigada.